Boa tarde, meus amores, como vocês estão? Hoje nós vamos iniciar, a aulinha de História, continuando a aulinha sobre os portugueses, né? Semana passada a gente já viu alguma coisa sobre isso e hoje nós vamos continuar, certo? Então, hoje a gente vai trabalhar a chegada dos portugueses no Brasil, na página 292, e aí eu peço que vocês acompanhem comigo a leitura, certo? Então vamos lá. A chegada dos portugueses ao Brasil. As viagens marítimas que os portugueses realizavam eram documentadas por um escrivão e pelo comandante, que escrevia seu diário de bordo. Graças a esses documentos, temos hoje descrições importantes sobre a viagem de Pedro Álvares Cabral e a sua chegada às novas terras, do outro lado do Oceano Atlântico. Lembra que eu falei para vocês que eles vieram numa expedição em barco, atravessaram o Oceano Atlântico, saíram de Portugal até o Brasil, né? A comando de quem? De Pedro Álvares Cabral, né? Que foi quem chegou aqui no Brasil, quem descobriu a terra, né? E graças a esses registros escritos, hoje nós podemos saber mais ou menos como que tudo aconteceu, certo? Continuando. No ano de 1500, Dom Miguel, rei de Portugal, preparou uma esquadra com 13 navios para ser comandada por Pedro Álvares Cabral, com o objetivo de fazer uma viagem às Índias. Porém, essa esquadra devia, antes de seguir o caminho das Índias, dirigir-se um pouco mais para oeste, ou seja, explorar mais o Oceano Atlântico. Eles desconfiavam de que existisse terras nessa direção. Eles não sabiam, né? Porque as pessoas, antigamente, elas não tinham noção do mundo como a gente tem hoje. Porque nós temos mais informações, hoje nós sabemos como que a Terra é, todos os países que existem, né? Ilhas, e antigamente não. As pessoas descobriam fazendo essas expedições, ou seja, essas viagens, tá? Continuando o texto, a esquadra de Cabral chegou ao Brasil e tomou posse das terras antes de prosseguir até o Oriente. Viajou aproximadamente 45 dias até chegar à nossa terra, no dia 22 de abril de 1500, no local que hoje corresponde ao estado da Bahia, que foi o primeiro lugar que eles pisaram, foi na Bahia, certo? Então vejam, eles levaram aproximadamente 45 dias para chegar até aqui, o que hoje nós podemos fazer em horas de avião. Não é interessante? Então, embaixo vocês têm uma imagem, tá? Uma pintura, que é o desembarque de Cabral, né? Em Porto Seguro, na Bahia, que foi uma pintura de Oscar Pereira, certo? Do que teria sido e como que eles chegaram, né? Quem recepcionou eles? Os índios, obviamente, né? Que eram os habitantes daqui da nossa terra. Aí na página 293, vocês vão ver um texto que começa assim: Nomes para a nova terra. Porque a terra, ela não tinha um nome, né? No nosso Brasil não tinha um nome. As pessoas que já estavam aqui, os índios, não tinham um nome. Eles colocaram os nomes dos índios de índios porque eles acreditavam que estavam nas Índias, tá? Por isso que os índios foram chamados dessa forma. Mas eles não tinham um nome, a nossa terra não tinha um nome. Não se chamava Brasil ainda. Então esse texto vai dizer assim, ó. O primeiro nome dado pelos portugueses à nova terra foi Ilha de Vera Cruz. Então, o primeiro... Aqui foi da outra aula. O primeiro nome foi Ilha de Vera Cruz, tá? O primeiro nome do Brasil foi esse. Pois ao chegarem julgaram que o Brasil fosse uma ilha. Eles não sabiam a dimensão que o Brasil tem, né? Que o Brasil é um país muito grande. Depois deram o nome de Terra de Santa Cruz. Então, o segundo nome foi Terra de Santa Cruz, certo? O segundo nome do Brasil. E, finalmente, Brasil, devido a uma madeira de cor de brasa, o pau-brasil, que existia em grande quantidade no litoral. Dessa maneira, extraía-se uma tinta de cor vermelha, muito valorizada e comercializada. Ou seja, por último foi o Brasil. Por quê? Por conta da grande quantidade de uma árvore
chamada pau-brasil, que tinha em grande quantidade e que era extraído uma tinta vermelha dela, tá? E aí ficou Brasil, que é o nome do nosso país hoje, tá? Então, durante alguns anos, a exploração do pau-brasil foi principalmente fonte de riqueza dos portugueses no Brasil. Eles convenceram os indígenas a cortar a madeira e a transportá-la até os barcos. Em troca de seu trabalho, os indígenas recebiam alguns produtos trazidos pelos portugueses, como espelhos, tecidos. Os indígenas ficaram encantados com os objetos que os europeus tinham, né? E os europeus ficaram encantados com as terras que os índios tinham, né? Com a imensidão de terras, com a diversidade de plantas, de árvores, né? Uma imensidão não explorada ainda. E aí, em seguida, vocês vão ter a atividadezinha, tá certo? Então, aqui a gente discutiu um pouco os nomes do Brasil, como que foi quando os portugueses chegaram, tá certo? É uma história muito importante da gente saber, porque é um relato histórico da nossa própria história, não é verdade? Então, a aulinha de hoje vai ficar por aqui. A gente vai aprendendo isso por partes, né? Porque para não ficar um pouco cansativo. E a atividade é no livro, tá? Então, caprichem para depois eu corrigir, tá bom, meus amores? Então, amanhã a gente se encontra com a aulinha de ciências. Um beijo e tchau!